és digno, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, eu para sempre te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Os homens, tu és santo. Homens comigo, poderoso. Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. E príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém. Dá um abraço aí numas 10 pessoas aí ao seu redor. Dá um abraço, cobra um abraço. Hoje é o segundo domingo do mês de janeiro, é o segundo domingo do ano. A partir de hoje, a cada 2 meses, no segundo domingo, nós vamos celebrar a ceia. Então hoje nós estaremos celebrando a ceia, daqui 2 meses, no segundo domingo, nós vamos celebrar de novo até o mês de dezembro. Eu quero convidar nesse momento os irmãos que vão ajudar na distribuição. Quem já abraçou e foi abraçado pode sentar. Nós vamos celebrar a ceia nesse momento. Aqueles que estão aqui, já foram batizados, estão em comunhão com Deus e com a igreja, são convidados a participarem dessa celebração tão importante para a igreja do Senhor Jesus. A ceia foi uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus para os discípulos dele. E ele disse que a ceia
ele normatizou a ceia, dizendo que a ceia seria um memorial, seria feita sempre para que nós lembrássemos dele. Fazer isso em memória de mim. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Bem, o propósito do Senhor Jesus foi, em primeiro lugar, não nos permitir que nos esquecêssemos do ponto central da fé cristã, que é a cruz, o sacrifício da cruz. E também que, quando nós fizéssemos isso, nós estivéssemos também em um ato profético, anunciando que ele vai voltar. Porque ele disse que nós deveríamos celebrar até que eu volte. E nós estamos aqui, entre outras coisas, dizendo que Jesus veio, mas ele vai voltar. Ele voltou, está na presença do Senhor, enviou o Espírito Santo, Consolador, para que a obra dele fosse realizada, mas ele disse que voltaria. E nós vamos participar da ceia. A palavra do Senhor diz: examine-se também o homem a si mesmo e participe do pão e do cálice. Esse é um momento de auto-introspecção, é um momento de avaliação pessoal da relação sua com Deus e com o próximo. Participe dessa celebração de forma abençoadora, para que a sua fé seja reafirmada e que você continue vivendo na presença do Senhor até que Ele volte, vivendo com fidelidade e em obediência. Durante o próximo louvor nós vamos estar distribuindo o pão e o cálice. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante Deus hoje estão. Que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nossas chagas purezas para o mais torpe pecador,
Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se necessário lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se necessário lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos colocar de pé. Teve alguém que deixou de receber, que chegou depois que nós já tínhamos começado a celebração? Deixou de receber o pão ou o cálice? Amém. A palavra do Senhor nos diz então que o Senhor Jesus, antes de cear, deu graças. Então nós vamos orar nesse momento com ações de graças e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, sobretudo pelo sacrifício dele na cruz. Pai amado, nós te damos graças nesse momento pela cruz. Te damos graças pelo sofrimento e pela vergonha da cruz. Nós temos a consciência, Pai, de que quem deveria estar naquela cruz seríamos nós, cada um de nós, por causa dos nossos pecados. Mas te damos graças porque nenhum de nós seria suficiente para pagar pelos pecados de toda a humanidade. Nós te damos graças porque Jesus foi o Cordeiro Imaculado. Jesus foi aquele que, não tendo nenhum pecado, pagou por todos. Nós te damos graças porque Jesus Cristo nos substituiu. Muito obrigado, Pai querido, pelo sacrifício da cruz. Obrigado por esse momento que nós participamos e trazemos à memória essa cruz tão preciosa, esse sacrifício tão incomparável. Obrigado pelo amor. Obrigado porque, por causa do amor do Senhor, o Senhor enviou Jesus para que nós não tivéssemos condenação, mas vida eterna. Obrigado por esse momento, obrigado por esse privilégio. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que Jesus, tendo dado graças, partiu o pão e disse:
esse é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso todas as vezes que o comerem em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, vamos comer juntos o pão. Depois de terem comido o pão, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é nova aliança feita em meu sangue, através do meu sangue. É um novo testamento, é um novo concerto. Façam isso todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. Vamos tomar juntos o cálice, em memória do sangue do Senhor, que foi derramado pelos nossos pecados. Amém. Nós vamos orar mais uma vez e nós vamos dar graças. Agora, pela cruz vazia. Nós vamos dar graças agora pelo Deus vivo que nós servimos. Nós te damos graças, Senhor, nessa hora, porque a cruz está vazia e o túmulo também. Nós te damos graças porque o Deus que nós servimos não está morto. E também não está alheio à nossa vida. Nós te damos graças porque o Senhor ressuscitou e o Senhor se importa conosco. Te damos graças porque nesse exato momento os olhos do Senhor estão sobre nós. Te damos graças, Pai, porque o braço do Senhor também está estendido para nós. Muito obrigado, Pai, pela vitória sobre a cruz. Muito obrigado pela esperança da ressurreição dos mortos. Obrigado, Pai, porque a nossa fé cristã não admite a morte como o fim, por causa da ressurreição, por causa daquilo que aconteceu um domingo pela manhã. Muito obrigado, Deus querido, porque o Senhor foi a primícia dos que dormem. Nós te damos graças, porque o Senhor ressuscitou uma vez por todas. Te damos graças por isso, te damos graças porque um dia nós vamos experimentar isso também. Muito obrigado, Deus querido, pela nossa fé. Obrigado por esse momento. E obrigado, Deus querido, porque o Senhor vai voltar. Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos dê um coração obediente e confiante no Senhor, sempre lembrando desses fatos tão importantes e tão preciosos para a nossa fé. Nós te damos graças, Pai, e o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar, então, louvando ao Senhor. Eu ajudo. Deixa que eu faço. Quero convidar meus amiguinhos, as crianças, para virem aqui. Os pais das crianças podem sentar-se um pouquinho. Quero convidar os pais, quero convidar também os pais que ainda têm os bebês de braço, de colo. Faz tempo que eu não pergunto para vocês, quem aqui tem um versículo hoje? Ok, o Thomas está, a Sara. Tem aquele microfone sem fio para me emprestar? Vamos lá. Vamos lá, Thomas. Vem. Vou falar o versículo para as pessoas ouvirem. Eu ando esqueci, não tem mais, porque eis aqui os traga novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2, 10 e 11. Muito bem. Vamos lá. Quem é? A Sara, Bianca. You were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Ephesians 5:8. Ok. Bianca. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes,
Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transporta. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23. Muito bom. Tem mais alguém? Ok. Oh, Alice. Tudo que semeamos, certamente colheremos. Gálatas 6, 7. Ok. Eu gostaria de convidar a Maia para vir aqui. Miss Maia. Ela é a única aniversariante que eu vejo hoje. Ela faz aniversário hoje, 1 ano de idade. E nós vamos orar nesse momento. Nós vamos dar graças a Deus pela vida dela. E nós vamos despedir as crianças também, os professores, para a classe. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Vivian, você poderia fazer uma oração nesse momento? Ora pelas crianças, pede a Deus que abençoe as classes dela, os professores. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse culto, a oportunidade, Senhor, de virmos aqui, te louvarmos e adorarmos em conjunto, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada criança, te agradecemos por cada voluntário, te agradecemos porque temos um espaço e classe, pessoas que se dedicam a ensiná-la. Senhor, reveste esses professores, cuida, guarda e abençoa. Que cada criança, Senhor, receba a tua palavra e que a tua semente, Senhor, seja plantada, Senhor, e que floresça. Senhor, nós oramos pela vida da Maia, te agradecemos pela vida dela, te agradecemos pelo aniversário dela de 1 ano. Pedimos que o Senhor abençoe sua família, que seus pais possam, Senhor, criá-la no teu caminho, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, neném. Deus abençoe vocês também, crianças, cada uma. Boa classe. Não, eles vão cantar. Obrigado. Vamos ficar de pé? Vamos continuar louvando ao Senhor? Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com teus medos, falhas e temores,
salvar para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. A última vez. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar pra sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Amém, porque Ele vive. Nós podemos olhar para o amanhã, nós podemos confiar que nós temos um amanhã. Amém? Que Ele venceu aquela morte, nós temos vida hoje. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabes bem que em Cristo vivo está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me, cobre-me com tuas mãos, vem, Senhor, com poder,
vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vens, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Na graça, Senhor. Nós te damos graças, porque sabemos que Tu és Deus sobre nossas vidas. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Amém. Acabou? Na semana passada, nós começamos a pensar em alguns assuntos que possam nos abençoar durante o ano, não apenas no ano, mas na vida como cristãos. E hoje nós vamos continuar. Nós pensamos em um assunto na semana passada que é o melhor a fazer. Tem muitas coisas boas que podem ser feitas. São boas, mas às vezes não funcionam. A maioria delas. Por exemplo, tem algo que nós fazemos todo ano e incentivamos as pessoas a fazerem: estabelecerem alvos, metas, fazerem planejamento. Tudo isso é bom. É autoajuda, mas não é a ajuda do alto. O que a gente precisa, a melhor a fazer, é a ajuda do alto. E aí nós fomos para Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta, tranca, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. E nós fizemos considerações a respeito disso. O melhor a fazer é Mateus 6,6. E eu disse aqui, pelo amor de Deus, não comece o ano, mais uma vez, fazendo coisas com sua própria mão, com a sua inteligência. Vai para o quarto, tranca a porta e fala com o teu pai. Fala o quê? Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não se preocupe com nada. Antes sejam conhecidas de Deus todas as suas petições, pela súplica e oração, com ações de graças. E aí, a paz que excede todo o entendimento guardará a sua mente e coração em Cristo Jesus. É isso, pelo amor de Deus. Não comece de forma estabanada, fazendo as coisas de qualquer jeito, achando que o seu braço, que a sua inteligência, que a sua experiência vai resolver tudo. Foi isso. Hoje, eu gostaria que nós pensássemos num assunto, afinal de contas, o que realmente importa? O que realmente importa? Tem algo que eu gostaria de colocar foco hoje, que eu entendo que é o que realmente importa. Entretanto, existe algo muito importante na nossa vida e que, quando nós não observamos isso acaba nos atrapalhando. Isso é muito importante, especialmente nas tomadas de decisões importantes. O que é importante, que é muito importante, é a consciência da brevidade e da fragilidade da vida. Isso é algo muito importante, ter essa consciência que a vida é breve e frágil. A vida é um papel de seda. Mas nós não nos damos conta, na maioria das vezes, disso. E o autor, o Rubem Alves, exemplificou isso muito bem
em um poema que ele chama de O Tempo e Jabuticabas. Em uma parte desse poema ele diz assim: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver do que já tive até agora. Quando eu li isso aqui é terrível. Eu comecei a fazer conta. Eu falei, é impressionante. É impressionante como a vida passa tão rápido. Como passa tão rápido. Eu comecei a fazer conta e eu falei, bom, eu já vivi quase, daqui uns dias eu vou fazer 50 anos. Aí eu dobrei isso. Falei, Jesus, nenhum avô que eu tive viveu esse tempo. É muito tempo. E eu não vou viver mesmo mais o tempo que eu vivi até agora. Ou seja, o meu passado é muito maior do que o meu futuro. O meu passado é muito maior do que o meu futuro. Então ele diz isso, contei os meus anos, descobri que terei menos tempo para viver do que já tive até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltavam poucas, rói o caroço. É isso. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós somos assim, especialmente na juventude, adolescência, na meia-idade. Nós somos desse jeito. Parece que as jabuticabas não vão acabar nunca. E nós comemos as jabuticabas de forma displicente. Parece que a vida não vai acabar nunca. Parece que a juventude não vai acabar nunca. Parece que a saúde não vai acabar nunca. Parece que a família não vai acabar nunca. Parece que ninguém vai morrer. Aí de repente a gente percebe que tem poucas jabuticabas. E aí a gente começa a comer devagar a jabuticaba, a saborear a jabuticaba, a viver um dia de cada vez, a ver o movimento das pessoas, do coração das crianças. Mas porque a gente vive de forma displicente, a gente age como esse menino do poema, que vai comendo as jabuticabas e nem aproveita totalmente a jabuticaba, mas quando ele percebe que a bacia está quase vazia, ele rói, ele come a jabuticaba e rói e saboreia, e a vida é desse jeito. Isso me fez lembrar também uma história que eu ouvi. Um dos pais daquelas crianças da tragédia que houve no mês de dezembro em New Jersey, falou uma frase que chamou muito a minha atenção. Eu já tinha ouvido frases parecidas com essa. A mãe da criança falou assim: eu nem dei o último abraço na minha filha hoje, nem dei o último beijo na minha filha. A grande questão é, quando vai ser o último beijo? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe quando vai ser o último beijo, a gente nunca sabe quando vai ser o último abraço, a gente nunca sabe quando vai ser o último tchau, o último até breve. A gente vai vivendo de forma displicente. A gente fala, tá, tchau. Oi. Aí de repente nós ficamos chocados, porque nós não demos o último beijo, nós não demos o último abraço, nós não demos a última atenção. Nós nunca sabemos quando isso vai acontecer. A vida é breve e a vida é muito frágil. Eu lembrei também de uma moça chamada Candy Chang. Ela é de New Orleans e no ano 2011, no mês de fevereiro de 2011, ela é uma designer. Ela mora em New Orleans, ela é de lá, gosta de New Orleans. Ela diz que a cidade é bonita, tem uma arquitetura, uma das arquiteturas mais bonitas do mundo, entretanto tem muitas casas abandonadas que enfeiam a paisagem. E ela teve uma ideia, a ideia dela fez ela ganhar prêmios, ela foi reproduzida em alguns lugares aqui nos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália, na Escócia, na Argentina e outros países da América Latina. A ideia dela foi, ela adquiriu uma propriedade antiga, abandonada, feia, e fez um quadro negro, uma lousa, ao redor da casa. Uma lousa enorme. A cerca, a parede ao redor da casa, foi um quadro negro, nos 4 lados. E ela escreveu milhares de vezes a frase, before I die, vírgula, I want. Antes de morrer, eu quero.
ela reproduziu nesse quadro negro várias vezes essa frase e colocou giz, muitos espalhados ali próximo desses quadros que ela colocou. E aí a vizinhança toda começou a ir lá. E eles pegavam giz e escreviam. E escreviam desde coisas muito simples até coisas muito nobres, muito grandiosas. Pessoas escreviam, por exemplo, antes de morrer eu quero aprender a dançar. Antes de morrer eu quero aprender a falar italiano. Antes de morrer eu quero escalar o Everest. Antes de morrer eu quero saltar de paraquedas. Antes de morrer eu quero ser eu mesmo, integralmente. Antes de morrer eu quero abraçar uma pessoa lá, determinada pessoa. Muitas frases. E a Candy Chang escreveu isso por 2 motivos básicos. O primeiro deles é que ela queria conhecer o neighborhood, queria conhecer a vizinhança. E ela entende que uma maneira de se conhecer as pessoas é sabendo quais são as aspirações, os sonhos dessas pessoas. Uma outra maneira de conhecer as pessoas é conhecendo o passado. Eu geralmente pergunto para as pessoas, peço para as pessoas, me fala um pouco sobre a sua história. É uma maneira de conhecer, mas uma maneira é sabendo quais são as aspirações. O outro motivo dela foi fazer com que as pessoas pensassem na brevidade e na fragilidade da vida, porque ela havia perdido recentemente uma pessoa, uma ente muito querida, e ela queria realinhar a vida dela, não queria desperdiçar a vida. Ela entrou numa crise profunda, procurando entender o que de fato era importante. A vida dela poderia acabar a qualquer momento, e ela queria que a vida dela fosse bem vivida. E sejamos honestos mesmo, nós não sabemos a hora que nós vamos morrer, nós não sabemos quando vai ser o último tchau que nós falamos ao nosso filho, ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso cônjuge, aos nossos amigos, às pessoas que estão aqui. Nós não sabemos quando vai ser, quando nós vamos morrer. Isso nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, todos nós sabemos que vamos morrer. Todo mundo sabe que vai morrer. Só que não fala sobre esse assunto. Vira a boca. Eu não gosto de falar sobre esse assunto. É assim que nós somos. Nós sabemos que isso vai acontecer, nós sabemos que isso é possível, só que a gente não gosta de falar sobre esse assunto. E essa moça, essa designer, quando ela recebeu um prêmio, ela fez um discurso de 6 minutos. E no meio do discurso, ela falou essa frase aqui. Ela não é cristã, mas eu achei incrível o que ela disse, porque eu já preguei algo muito parecido e prego ainda. 2 das coisas mais valiosas que temos são o tempo e nossas relações com as pessoas. Nessa era de crescentes distrações, nós vivemos mesmo uma era de muita distração. É comum ver pessoas distraídas com iPhone, com joguinhos, envolvido com redes sociais. Então, nessa era de crescentes distrações, é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo a pensar sobre a morte. Esse é um assunto proibido entre nós. Mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer. Eu compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer. Traz clareza à nossa vida. Eu achei isso extraordinário. A preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer. Eu já preguei algo muito parecido com isso que ela disse. O que eu preguei e continuo pregando é que ninguém, nem eu nem você, estamos prontos para viver até o momento que nós estejamos preparados para morrer. Porque na hora que você estiver preparado para morrer, você vai viver com intencionalidade, você vai viver com foco, você não vai comer as jabuticabas de forma displicente. Quando você souber, quando você estiver com a sua consciência, quando você estiver preparado para o fim, para a morte, você vai aproveitar cada dia, cada momento, você vai aproveitar a presença de pessoas que são preciosas. A vida não vai acontecer de forma displicente. Nós não vamos viver sem perceber o tempo passar, sem perceber as pessoas passarem, as oportunidades.
sem perceber que nós temos uma espiritualidade, um espírito que precisa ser alimentado, que precisa ser cuidado. Nós nunca estamos prontos para viver até quando nós estamos preparados para a morte. Quando nós estamos preparados para o fim inevitável, nós somos fortalecidos e começamos a aproveitar melhor o tempo que Deus nos dá, que Deus nos tem dado. E a verdade é essa, que quando uma pessoa está diante desse fato, diante desse diagnóstico, se eu vivesse uma situação, eu posso passar por essa situação a qualquer momento, qualquer um de nós, que o médico fala assim para mim, eu começo a ter umas reações, algumas coisas, aí eu vou ao hospital, aí depois de vários exames o médico fala assim, olha, Mr. Mendes, eu sinto muito falar, mas você só tem alguns meses de vida. Talvez 7 meses de vida é o máximo que você tem. The game is over. Acabou. O jogo acabou. Mas aí eu ia perguntar para ele, doutor, não tem nenhum hospital no mundo, nesse mundo todo, não tem nenhum trabalho científico que possa me dar alguma esperança, que possa dar esperança para o meu caso? Ele vai falar, não tem nada. Não tem nada, eu já examinei, eu já pesquisei, não tem, você vai morrer. Você vai morrer. Quando alguém está vivendo essa situação, quando alguém tem essa consciência, porque nós sabemos que vamos morrer. Só que o médico ainda não veio e falou. É isso. O médico não veio e falou. Mas todo mundo sabe. Se eu disser para você assim, você só tem 5 anos de vida. Você fala, mas só? Que é isso? Quem garante que você vai viver 1? Quem garante que nós vamos viver 1 semana? É preciso que venha um médico e fale? É preciso que isso aconteça? Quando uma pessoa está diante dessa convicção, dessa certeza, a pergunta que ela faz é, afinal de contas, o que realmente é importante? O que é importante? Porque eu percebo que eu ocupo, e eu sei que a maioria esmagadora das pessoas, ocupamos a vida com coisas que não são importantes. Nós ocupamos a vida com muitas coisas que não são importantes. Mas quando você sabe que você vai morrer, que você tem alguns meses de vida, você começa a fechar a agenda daquelas coisas todas e começa a se ocupar das coisas que são importantes. Aí você começa a se ocupar de ver o movimento das crianças, dos filhos, do cônjuge, dos amigos. Talvez você vai fazer aquele telefonema para aquele velho amigo ou velho parente que você não telefona, que você não vem, marca um encontro, que você vem adiando há tanto tempo. Talvez você vai para lá dar aquele abraço naquela pessoa, na sua mãe, no seu pai, não sei. Você vai fazer o que de fato é importante. Aquelas coisas que te deixam estressado, aborrecido, chateado, você vai deixar, não, eu vou morrer, então eu vou fazer o que de fato é importante nesse momento. Afinal de contas, o que é importante? Pensando nesse assunto, a resposta que eu cheguei é que o que é importante mesmo é uma espiritualidade saudável, consistente. O que é importante é ter uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade consistente. Diante dessa vida breve, diante dessa vida frágil, diante da inevitabilidade da morte, nós precisamos ter uma espiritualidade consistente, por 3 motivos básicos. O primeiro deles é que a espiritualidade consistente nos liberta do medo da morte. Vamos falar isso juntos? Espiritualidade. Se você não tem uma espiritualidade consistente, e quando eu falo espiritualidade consistente, eu não estou falando só de pessoas que estão fora de igreja, eu estou falando de muita gente que está assim também dentro de igreja, só que só está dentro de igreja, não tem consistência na espiritualidade, tem uma experiência religiosa, tem uma experiência social, grupal, mas não é uma experiência de consistência religiosa. Uma pessoa que não tem essa consistência, diante da morte fica apavorado, apavorada. Por quê? Porque a vida, porque o tempo, a história, tem um fim em si mesmo. A vida é aqui, tudo que tem para acontecer, acontece aqui. Mas quem tem uma espiritualidade consistente,
entende que quando fechar os olhos para a história, os olhos se abrirão para a eternidade. Quem tem uma espiritualidade consistente, entende que a história não é um fim em si mesmo. Mas quem não tem esse fim, quem não tem essa espiritualidade consistente, vive pensando que tudo acontece aqui. E aí essas pessoas são egoístas, elas são materialistas, elas são individualistas e vivem desse jeito, querendo que tudo que tiver que acontecer, aconteça aqui de qualquer maneira. E a morte acaba sendo um pavor. Entretanto, quando você desenvolve essa espiritualidade consistente, você sabe que isso aqui, 70 anos, 80 anos, 90 anos, ou 100 anos, ou 105, como foi o Neemiah, isso aqui é só o espaço para eu poder desenvolver a minha missão. É isso. Esse tempo da história é o tempo que Deus me dá para eu desenvolver, para eu viver a minha missão aqui na vida. A minha missão de glorificar a Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a mim mesmo, de servir a Deus através de um ministério, de pregar o Evangelho, de testemunhar de Jesus Cristo. Esse espaço de vida que Deus nos dá para nós desenvolvermos a missão. E quando isso acabar, aí sim nós vamos ter uma grande eternidade preparada por Deus. A casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu teria dito, vou preparar lugar. Existe uma grande morada, existe uma vida eterna, preparada. Quem desenvolve uma espiritualidade consistente não tem esse pavor, porque entende que aqui é o espaço para desenvolvermos a missão, para testemunharmos, para servirmos ao Senhor, desenvolvermos o ministério, cuidar do próximo, glorificar a Deus. A missão do Senhor nesse tempo aqui, seja ele de 30, de 20, de 15, de 50, de 100, seja qual for esse tempo, é isso, esse tempo existe para isso. A espiritualidade consistente, então, nos liberta desse pavor, desse terror da morte. Em segundo lugar, a espiritualidade consistente nos capacita para as adversidades. Vamos falar juntos? Diante das adversidades, nós ficamos capacitados por essa espiritualidade, porque quando uma pessoa que não entende que existe algo mais, além disso que nós estamos vendo, alguém que vive a vida do jeito que ela é, sem esperança, sem possibilidade de algum tipo de transcendência, entende que todo problema é para ser resolvido. Problema existe para ser resolvido. O grande problema é que muito problema não é resolvido. Chega uma hora que não tem jeito para a vida profissional, para a vida financeira, para a saúde. Tem hora que os médicos não têm o que fazer, tem hora que não tem o que fazer. E aí quando você não tem uma espiritualidade sadia, consistente, você não tem como lidar com as adversidades da vida. Com as coisas que não tem resposta, que não tem jeito. Crises as mais variadas, crise na saúde, crise conjugal, crise profissional, crises e mais crises que vão surgindo em nossa vida. Quando você não tem uma espiritualidade sadia, você vai sair por qualquer válvula de escape, você vai acabar se envolvendo em vários mecanismos de fuga, como depressão, angústia, desespero, vícios. Porque não vai ter solução, não vai ter jeito. O desespero vai bater e você vai acelerar um processo de destruição, de autodestruição. Mas quando você tem uma espiritualidade saudável, consistente, quando você sabe que existe um Deus que é criador e sustentador de todas as coisas, quando você sabe que existe um Deus que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente, quando existe um Deus que é soberano, que é o Deus das causas impossíveis, você sabe, consegue lidar com as adversidades da vida. Ainda que tudo diga não, a resposta não vem do problema, a resposta vem do Deus do impossível. Quem dá a resposta final é Deus. Eu tenho fé num Deus que é soberano, que é Senhor, que é absoluto, que é Criador e sustentador de todas as coisas, que me fez, que conhece os meus caminhos, que conhece os meus dias, que conhece o meu coração. Minha vida não é obra do acaso, eu não sou um acidente ou uma coincidência, eu sou criação, eu sou feitura de Deus. Quando você crê
quando você sabe dessas coisas, diante das adversidades da vida, você sabe o que fazer. E sabe o que é que você faz? Você faz Mateus 6,6. Você entra no quarto, tranca a porta e fala com Deus, com aquele que está sentado no trono. E aquele que te vê em secreto te recompensará. E o que você faz? Você faz aquilo que está em Filipenses 4, 6 e 7. Você fala tudo. Você abre o seu coração, todas as petições sejam conhecidas de Deus, pela súplica e pela oração, com ações de graças. Para quê? Para que você entre em desespero? Para que você vai encher a cara? Para que você vai fumar maconha? Para que você vai tomar êxtase? Para que você vai cheirar cocaína? Não, mas para que a paz que excede todo o entendimento guarde a sua mente e coração em Cristo Jesus. Só quem tem uma espiritualidade consistente consegue viver e saber o que é paz que excede o entendimento. Cachimbo da paz é uma expressão muito interessante, só que o cachimbo da paz não traz paz que excede todo entendimento. Traz um estado de relaxamento, um torpor, no máximo. Agora, quando você não tem espiritualidade consistente, você entra em pânico e você vai procurar todos os mecanismos de fuga possíveis. Entretanto, qualquer mecanismo de fuga não passa de um processo de autodestruição acelerado. Nós estamos num processo de degeneração, nós estamos sim num processo de morte. Entretanto, quando você não tem Deus, quando você não tem espiritualidade alimentada, fortalecida, cuidada, você acaba acelerando esse processo, entrando num processo de suicídio. Suicídio. Ter a espiritualidade consistente é realmente a coisa mais importante. O que de fato realmente é importante é ter essa espiritualidade consistente. É ter. Por esses motivos. Primeiro, porque isso me liberta do pavor da morte. Em segundo lugar, isso me capacita diante das adversidades. Mas em terceiro lugar, essa espiritualidade consistente nos alinha, nos ajuda, nos realinha, realinha nossos valores de vida. Vamos falar junto essa terceira fase? Uma espiritualidade consistente. Se eu paro e penso que tudo que nos circunda é obra do acaso, tudo aqui é obra de... Não existe uma mente, não existe uma inteligência por trás disso tudo. Isso tudo é obra do acaso. É obra do acaso. Eu sou um acidente, eu sou uma coincidência. Não existe uma mente que rege, não existe lei, não existe nada. O que existe é o acaso. Se o que existe é o acaso, por que é errado? Por que é errado matar? Por que é errado roubar? Por que é errado eu abandonar minha esposa, as minhas filhas e sair com a outra mulher? Mas quem disse que isso é errado? Não, isso não é errado. Isso não é errado. O mundo é obra do acaso. O mundo é obra do acaso. Não tem uma mente, não tem nada. Não tem nada. Nada disso é errado. A lei de Deus, os valores de Deus, existem para que a vida nos vá bem. A lei de Deus, as leis que regem o macrocosmos e o microcosmo, as leis da física, todas as leis morais, tudo isso existe para o nosso bem. Tudo isso existe para o nosso bem. Eu não consigo imaginar pessoas que façam coisas certas, mesmo querendo fazer errado, que não tenham a consciência de que existe um ser maior que está olhando constantemente e que nos ama. As pessoas, a começar por mim, que estão fazendo a coisa certa, mesmo querendo fazer a coisa errada, fazem porque tem essa consciência
existe, o mundo não é só isso, a vida não é só o prazer imediato, existe um ser maior que está governando todas as coisas o tempo inteiro, e que me ama, e que provou o seu amor na cruz, e em resposta a esse amor, eu obedeço. Eu obedeço. Eu sei que existe um olho que tudo vê, eu sei que existe um Deus que é onipresente, eu sei que existe um Deus que me ama, um Deus que estabeleceu princípios para a minha vida, não porque Ele tem raiva de mim, mas porque Ele me ama, Ele me quer bem, Ele ama a minha família, ama meus pais, ama meus amigos, Ele ama os meus próximos. E Ele estabeleceu leis, princípios, e quando eu sei deles, e mesmo que eu não queira fazer, mas faço por obediência, eu sei que isso vai ser bom para mim, isso vai abençoar. Isso me faz lembrar da história do filho de um pastor, que era criança, hoje ele já é grande, alto, maior que o pai. Ele perguntou assim: pai, quando eu for maior que o senhor, eu vou obedecer o senhor? Aí o pai falou assim: filho, se você me amar, você vai me obedecer. É isso. Quando você obedece a Deus, você faz isso por amor. Por que eu obedeço a Deus? Primeiro, porque eu fui amado por Ele. Eu fui abraçado, eu fui alcançado pelo amor dEle. Segundo lugar, porque em resposta a esse amor, eu obedeço. Quem aqui já tem pai idoso, mãe idosa? Você respeita seu pai e a sua mãe? Podia não respeitar, não é? Mas você ama eles. Você os ama. Você respeita. Existe um exemplo na Bíblia que está, 2 Reis, capítulo 20. Eu falei tudo isso para começar a pregar. Né? Tem outra surpresa, eu vou dar daqui a pouco a próxima surpresa. 2 Reis, capítulo 20, de 1 a 6. É um exemplo maravilhoso de alguém que recebeu essa notícia: você vai morrer e não tem jeito. O nome dele é Ezequias. Para quem não conhece o rei Ezequias, ele viveu no século 8 a.C., ele liderou o reino de Judá, que é Israel. Ele vivia em Jerusalém, e aos 37 a 38 anos, ele foi visitado pela adversidade, 2 adversidades. A primeira delas é que Jerusalém foi invadida pela superpotência expansionista militar chamada Assíria. O rei da Assíria chamava-se Senaqueribe. Esse Senaqueribe invadiu Jerusalém, mas você não imagina o que aconteceu. O exército de Senaqueribe era infinitamente maior do que o exército de Israel. Ele tinha tanques de guerra, ele tinha aviões bombardeando, ele tinha soldados, ele tinha uma inteligência incomparável. Tudo que ele tinha era muito maior, era muito mais potente. E Ezequias ficou apavorado. Foi uma grande adversidade. A segunda adversidade foi que ele foi diagnosticado com uma doença terminal. Ele ficou doente e a doença era para morrer. Isso está escrito aí. Vamos fazer essa leitura? Juntos? Vamos lá. Não precisa ler junto não. Eu falo e você só acompanha. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, porque morrerás e não viverás. O que me deixa impressionado nessa profecia é que essa profecia e a maioria das profecias da Bíblia, elas são totalmente diferentes das profecias que acontecem hoje no meio gospel, no meio das igrejas. As profecias de hoje, olha só, gente, você já ouviu um profeta falar isso? As profecias de hoje é: meu servo, você vai receber um emprego melhor do mundo, você vai ter casa na Califórnia, na Suíça, você vai ter mansões, você vai casar com a mulher mais incrível do mundo. As profecias são essas, mas essa profecia e muitas outras profecias da Bíblia, elas são desse jeito: olha, você vai morrer, Deus me mandou dizer que você vai morrer. Percebe? Eu duvido que Isaías seria hoje um profeta
com essa profecia, com ibope. Seria um profeta, seria rejeitado. Ia dizer assim, não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Entretanto, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás a casa, aí, hein? Falou amém agora, né? Subirá, não falou a primeira vez, mas falou agora, tá vendo? A igreja de hoje é assim, volta e diz Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, vou até ler de novo, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, olha só agora o 6, acrescentarei aos teus dias 15 anos, eu já ouvi gente falar assim, mas por que Deus só deu 15 anos para ele? Que é isso? Para quem já ia morrer? Ninguém aqui sabe se vai viver 5. Está bom demais da conta. 15? É assim que fala, André? Como é que é? Está certo. Acrescentarei aos seus dias 15 anos. O que mais? E das mãos do rei... Olha só, duas coisas boas. Acrescentarei 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim. Isso me faz lembrar do Salmo 23, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Eu vou livrar por amor de mim, Deus fala, é por amor de mim. E por amor ao teu servo Davi. Livrarei esta cidade e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Dessa passagem aí, apenas 6 versículos, nós vamos tirar 6 pontos, 6 lições. Só que não hoje. Eu vou parar por aqui, você vem no próximo culto e a gente continua. Domingo que vem eu não vou pregar, quem vai pregar vai ser a irmã Edmeia Williams. A Edmeia Williams já pregou aqui em nossa igreja há 2 anos, e ela vai pregar domingo que vem. Quem não conhece, venha, ela é muito abençoada, tem uma palavra de Deus consistente. Então domingo que vem, venha e traga uma pessoa, traga um amigo, traga uma pessoa sem igreja, alguém, tem tradução simultânea para o inglês, nós somos muito abençoados com quem traduz aqui em nossa igreja, e vai ser em português, é um investimento que nós estamos fazendo, e próximo domingo, nós vamos fazer nesse momento, nosso ofertório, e em seguida nós vamos orar. Coloca dentro da bandeja seu dízimo, sua oferta, e tem uma ficha de comunicação no boletim. Se você quer receber uma mensagem, se você quer receber uma literatura, coloca aí seu endereço e coloque dentro da bandeja, para que nós possamos providenciar isso para a sua vida. Em seguida nós vamos orar e nos despedir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that
taught my heart to fear, and grace my fears release. How precious it when grace appeared, at the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy ran. Amazing love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, and ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Amazing love, amazing grace. Amém. Nós vamos... Pode trazer aqui, nós vamos orar, mas eu quero dar apenas 2 avisos. Na quarta-feira, nossa sala de oração abre-se novamente. Nós vamos retomar nossas reuniões de oração. Quarta-feira, 8 horas, sala 107, aqui embaixo. No dia 26, último sábado, nós temos café dos homens, 9 horas da manhã. Nos próximos dias eu vou informar onde vai ser o endereço. Na última reunião nós tivemos, foi na casa do Charlie, foi muito abençoada. Tivemos um grupo bom de homens, e nós vamos todo último sábado de cada mês, nós vamos ter encontro para orarmos, para conversarmos e tomarmos café, que ninguém é de ferro. E se você tem alguma data, casamento, alguma celebração que você quer reservar para esse ano, por favor, me informe, porque nós precisamos administrar espaço e hora aqui nesse prédio que nós ocupamos. Temos muitas restrições e precisamos nos preparar com antecedência. Nós entramos aqui a partir de 12:40. A partir de 12:40. E nós estamos, hoje ainda não conseguimos, ainda começamos o culto com 10 minutos de atraso. Mas nosso objetivo é começar 1 hora em ponto. Se você chegar antes de 12:40, não entre por essa porta frontal. Entra pela porta lateral, aqui, e tem uma porta de vidro aqui do lado. Você pode entrar e ficar ali onde tem o Josias da aula, perto da sala das crianças. Fica por ali. Não entra por aí não, porque senão você pode esbarrar com pessoas. Ora pela Débora. A Débora Monteiro está internada com a enfermidade que está ainda para ser diagnosticada. Ela está internada, está no hospital. Então, ora por ela, pela Débora. Continua orando pelo Lucas, sobrinho do André e da Adriana, que fez uma segunda cirurgia essa semana, mas passa bem, mas carece das nossas orações. Devemos continuar orando pela vida dele. E vamos ficar de pé então, vamos orar? Santo e eterno Pai, nós te damos graças pela Tua palavra que é viva. Te damos graças, Pai, pela certeza de que os céus e a terra passarão, mas a Tua palavra permanece, não passará. Nós oramos pedindo, Pai, que em um mundo de tanta instabilidade, numa vida de tanta fragilidade, nós possamos encontrar na Tua palavra uma ilha de estabilidade. Nós te pedimos, ó Deus querido, que o Senhor nos ajude a entendermos que os princípios, que os valores do Senhor para a nossa vida são para o nosso bem. Nós te pedimos, Pai, que a palavra do Senhor seja para a vida de cada um de nós lâmpada para os pés e luz que ilumina o caminho. Diante das decisões a serem tomadas, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a termos uma espiritualidade consistente, uma consideração, não pela igreja, pela religião, mas uma consideração pelo Senhor. O Senhor que morreu, que deu a vida, o Senhor que nos deu a Tua palavra. Nós oramos pedindo, Pai, que o nosso coração seja invadido
de reverência, de amor pelo Senhor. Eu te dou graças, Pai querido, pelo dízimo, pela oferta. Te dou graças, Senhor, pelo trabalho honesto que o Senhor tem dado ao teu povo. E te dou graças, Deus, pela fidelidade que faz com que as pessoas estejam dedicando esses valores para a manutenção do trabalho da igreja aqui nesse lugar. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse início de ano. Obrigado, Deus querido, pela certeza que aconteça o que acontecer, o Senhor estará conosco. Muito obrigado por essa convicção, que ela nos fortaleça diante de todo e qualquer desafio. Despeça-nos, Senhor, agora, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua paz, debaixo do consolo do Espírito Santo. É a oração que fazemos no nome sagrado do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus. Dá um abraço mais uma vez aí, as pessoas que estão do seu lado. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. He's good, He's above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and an outstretched hand. His love endures forever. Atenção, por favor. Antes de ir embora, tem um café lá atrás e tem um lanche, um sanduíche que a Silvia e as meninas lá em casa fizeram com muito carinho para vocês. Então, toma o café e come o sanduíche gostoso lá.